Na minha época, falando, né, sobre alunos que raramente a gente encontrava um aluno gordo assim na sala de aula, né? Quando tinha, ele não só talvez virasse o centro das atenções, como também às vezes não fazia diferença nenhuma dele ser do jeito que era. Mas a questão é que hoje a gente tem muita gente, muita criança obesa nas escolas, tem muitas regalias. E vou dar o exemplo que aconteceu comigo. Uma vez, lá em Xerém, greve dos motoristas. Parou o mundo. Lá em Xerém, são quilômetros de distância. Quilômetros e quilômetros de distância. O que aconteceu? Não pensamos duas vezes. Ficamos esperando um tempo lá onde não veio. Todo mundo andando a pé. E eu vim a pé, junto com uma galera, até em casa. Hoje, eles morrem, jamais se pensaria num negócio desse. Pede pra mãe ou pai buscar de helicóptero, de Uber, de van, pagam qualquer coisa. Mas hoje é totalmente diferente, né? E como eu estava falando com você, é o seguinte. Essa questão de pagar, o governo ainda pagar para o aluno estudar o ensino médio, né? Eles não entendem que, na verdade, é como quem diz assim, ó, eu estou pagando para você continuar sendo, né, uma pessoa sem muita capacidade de raciocínio. Eu estou pagando por você ser burro. Eu estou pagando para você ser preguiçoso. Eu estou pagando para que você continue vendo seus videozinhos do TikTok, do WhatsApp, do Instagram, do não sei o que, do Kawaii, e que você, na prática mesmo, não saiba nada de matéria alguma. Exemplo, o que é o letramento de português? Letramento de... Ai, pelo amor de Deus, letramento de matemática. Quer dizer, será que são os enunciados que eles não sabem ler também? Aí você fica pensando, né? Tem um livro que eu falo sobre ele, indico para quem quiser ler e quiser aprender o que acontece com esse sistema imundo, o que acontece hoje aí, é do escritor Taylor Gatto, chama-se Emburrecimento Programado. Eu já falo isso aí há um tempo e é nítido a gente ver que é isso que está acontecendo. Na minha época não tinha essa coisa de... Imagina, eu vou receber para estudar. Ah, mas isso é um benefício, pelo amor de Deus. Na minha época, a minha mãe não tinha condições de me dar um tênis para ir estudar. Eu usava roupas doadas, eu usava sapato que às vezes nem era o meu número para poder ir estudar. Eu lembro que uma vez minha mãe conseguiu não sei aonde um quichute, que é o tal do conga, né? E tava todo comida atrás, assim, meio como é que eu posso dizer, meio esbagaçado, assim, meio puído, assim, atrás. E aquilo pra mim era legal, entendeu? Tipo assim, passava uma vergonhazinha, mas... E daí? Tô estudando. E não morri por causa disso. Sou muito inteligente, graças, primeiramente, a Deus e ao esforço da minha mãe, desde sempre. Detalhe, olha só que interessante, a minha mãe, ela era semi-analfabeta, não sabia ler nem escrever direito, né? Mas ia em qualquer lugar, conhecia os ônibus, marcava. Eu lembro, né, que uma vez conversando com ela a respeito disso, eu lembro que eu perguntava para ela, mas então se a senhora não consegue ler direito, não sabe ler as coisas que estão escritas nos ônibus, como é que a senhora marca? Como é que a senhora vai nos lugares, nos prédios, que tem que fazer algum tipo de trabalho, alguma coisa, e você vai lá sem se perder e volta, se você não sabe ler, né?
Aí ela me contou uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Isso é uma coisa que assim, eu não contei pra ninguém também, acho que nem da minha família, né? Ela marcava tipo por cores as coisas assim. Ah, aquele prédio ali é de tal cor, então tem esse prédio de tal cor aqui em tal lugar, eu sei que eu desço do ônibus aqui. Mas tem aquele letreiro tal que é da cor tal, eu não sei o que está escrito, mas... Então assim, vê o tipo de sabedoria que as pessoas antigas tinham e eles criaram pessoas de valor. Deixa eu te falar uma coisa, uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, há pouco tempo, né? E eu assino embaixo dessa frase e fico triste de quem disse essa frase não tenha sido eu, né? A frase diz o seguinte, né? Antigamente, os ignorantes, por exemplo, a minha mãe, se ela não sabia ler nem escrever, na ideia de muitos, ela era uma ignorante, né? Pois é. Antigamente, os ignorantes formavam doutores. Hoje, os doutores estão formando ignorantes. Ou seja, você vai para uma faculdade. Até vou contar uma coisa particular aqui. Eu estava fazendo faculdade de inglês. Faculdade de inglês. Aí, olha só. Pela misericórdia de Deus, aqui nós temos um projeto escolar chamado Varanda do Saber. A gente dá aula. Aí eu vou pagar uma faculdade para aprender o que é didática. Pelo amor de Deus, só se eu colocasse um carimbo assim, ó, pá, na minha cabeça, idiota, burro, bota, sabe, com as orelhinhas de burro aqui, porque pra que eu vou voltar lá atrás se eu já tô voando? Eu vou pagar uma mensalidade numa faculdade para aprender o que eu já sei? Fica complicado. Com informação que tem aí disponível na internet? Ah, mas aí você vai ter um certificado. Ok, você vai ter um certificado, beleza. Hoje em dia as escolas estão... mas a pessoa tem tal nível. Mentira, tem nível porcaria nenhuma. As escolas estão não somente emburrecendo propositalmente no seu sistema de aprovação compulsória. A verdade é essa, que as pessoas chegam no 2º grau e não sabem nada. É uma vergonha, é o atestado da falibilidade, da falência desse sistema de ensino que a gente tem no Brasil. Aí eu estava até comentando, né, com a minha esposa que está aqui, que na minha época eu fazia linguagem de programação, né? Aí não continuei, mas assim, era um nível de ensino, um nível de estudo que, por exemplo, você fazia, sem exagero, quase 1,5 página de códigos para descobrir como é que se dava aquele comando que a pessoa simplesmente aperta uma teclazinha ali no teclado do computador e ele faz alguma tarefa. Não, a linguagem de programação, você entende o que acontece por trás, e era o tipo de ensinamento que se tinha. Você descobria o porquê das coisas, você descobria como é que funciona, vai estudar ciência, você tinha que saber o que eram as células, as moléculas, os átomos, os nêutrons. E aí, por exemplo, como eu sempre desenhei, eu inclusive era bem requisitado, desenhar uma molécula, né? Então você vai, faz aquele desenho como se fosse uma gema de ovo assim, só que aí aquilo ampliado tem várias, né, camadas e nomes e tal, e eu era um que eu sempre desenhei bem, então até para trabalho de colegas eu às vezes tinha que fazer ali o desenho e mostrar, o desenho que estava no livro eu reproduzia numa folha e para alguém, entendeu? E para mim mesmo muitas vezes já fiz. Então, comparando com o ensino de hoje, é triste ver, né, como é que a coisa regrediu. E o povo não consegue perceber, não consegue entender que isso é como se tivesse assim, dizendo, olha, eu estou pagando para que vocês continuem sem capacidade. Eu estou pagando para que vocês continuem sem, assim, o seu intelecto ser ativado. Porque se minimamente isso acontecer, vai ficar ruim para quem diz que governa. O povo vai começar a pensar.
Então a gente vê que os governos em si, né, eles querem que o seu filho seja tão inteligente, mas assim, top, a ponto de ser funcionário de uma fábrica, mas tão inteligente também, que não seja capaz de decidir nada nas urnas, nem escolher seus governantes, muito menos saber, né? Um tempo atrás a gente teve uma conversa aqui em casa, né? Falando qual é o trabalho de um senador, né? Explicando o salário de um senador, de um deputado, Aí, né, eu lembro que um dos meus filhos falou assim, nossa, é isso? Eu falei, pois é. O trabalho de um vereador. Pergunta para qualquer um, eles não sabem isso, nas escolas não sabem isso. Por que não se ensina política nas escolas? Por que será? Será que é porque as pessoas vão entender de política? Por que não se ensina educação financeira nas escolas? Bom, é porque aí talvez o povo vai ficar um pouco menos acéfalo, vai começar a gastar assim, com responsabilidade e vai se entregar menos ao consumismo. Aí nós teremos um povo com a mente sadia, mais forte, um povo que não vai se dobrar a qualquer propagandinha e não vai sair comprando por impulso. Aí nós vamos fazer o quê? Subir o sarrafo. Eu tive um professor, né? Um mestre que ele dizia assim, ó, agora subiu o sarrafo. Ele era o meu diretor quando eu fui, presta atenção. Eu não gosto de ficar contando vantagem, que isso não é bom, né? Mas quando eu fui consultor do empresarial da Oi, a maior empresa de telefonia da América do Sul, quer dizer, a Oi quando era Oi, né? A Oi quando era Oi. Hoje em dia, né? Se eu não me engano, tá na mão dos mexicanos e foi comprada pela TIM, né? É até engraçado, né, fazer um parênteses nessa questão do ensino aqui. Há um tempo atrás a moça da TIM me ligou para oferecer um plano, né? Só que eu não sabia que o que ela conhece hoje, eu comecei lá atrás a inclusive ensinar para os clientes que a gente tinha que... E um detalhe importante, vender serviço, é o que a gente fazia, sem ter o produto na mão. Olha, você tem que ser muito bom no que faz. Porque quando você vende um sacolé, por exemplo, meus filhos têm um que vende sacolé e o outro que faz pavê no pote para vender. Quando você tem uma coisa que a pessoa pega assim e fala assim, que gostoso, nossa, eu vou comprar 10. Beleza, legal. Mérito para você que faz esse tipo de produto, que as pessoas gostam. E quando você tem que simplesmente hablar, to speak, falar, e você vende um serviço, ou seja, você tem que ser muito bom, não só de lábia, não é ser mentiroso, é usar as técnicas certas e usar de verdade, porque eu também, no meu método de venda, eu nunca usei de mentiras para poder vender. Nunca, jamais. Eu preferi perder uma venda de um serviço e de um produto, né, onde eu ia lucrar bastante. Quer ver só uma coisa? Na época da Oi, do empresarial da Oi, quando a gente ganhava dinheiro de verdade, presta atenção. Se eu fechasse um contrato, tá? Olha só como é que se ganhava dinheiro. Você ganhou? Ganhou. Só que chegou um ponto em que eu não fiquei mais naquele sistema, porque era um sistema fraudulento. A gente recebia ordens da direção da empresa para poder ludibriar o cliente, ou seja, para reduzir o valor da conta de telefonia dele, né? A gente fazia a chamada conversão, né, de toda a telefonia dele. Ele podia estar com toda a concorrência, que a gente convergia toda a telefonia dele, trazia para a nossa empresa. Aí a orientação era que se colocasse IP fixo, que hoje nem se fala mais nisso, né?
hiperfixo, pacote de dados, um monte de coisa dentro da conta do cliente sem ele saber. Aí você pensa, como é que um cristão que se diz cristão vai fazer isso? Entendeu? E até um detalhe para você também, cristão. Quando os seus valores de cristão, que remete a Cristo, né? É simples, é só você pensar assim, ó, Jesus faria isso? Então, você vai perder o seu emprego. Entendeu? É simples assim. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a conhecer mais o negócio por dentro e indo, né, me aprofundando mais nos conhecimentos da empresa em si, da gestão em si, da logística, de contratos fraudulentos que eram colocados no back office, né? Lá eu vi que aquilo não era para mim e conversei com a diretoria e falei assim, olha só, vocês não estão ganhando mais dinheiro comigo, nem eu com vocês. Para mim não dá, eu não quero mais participar, né, aqui da empresa e tal. Ah, você tem certeza, Luizão? Não sei o que eu tenho certeza. Não, mas aqui, né? Eu falei, não, para mim não tem como. Ou seja, chegou um ponto em que os valores de cristão não combinam com os valores do mundo. E os valores do mundo é que você lucre a qualquer custo, que você ganhe dinheiro. Inclusive, presta atenção, aí eu volto ao assunto principal do vídeo. Inclusive na falta e sobre a falta, e se aproveitando da falta de conhecimento das pessoas. É o sistema de ensino de hoje. Estão dando prêmio, estão pagando para as pessoas continuarem burras. Onde é que você acha que esse nosso país vai parar? Então, assim, eu não precisaria falar isso, mas eu vi um vídeo ontem, onde, se eu não me engano, o presidente da Itália, lá no congresso deles lá, disse que o nosso presidente é ladrão, sim, e todo o plenário se levantou para aplaudir o que ele estava dizendo. Acho que é o presidente da Itália. E... não, Portugal. Portugal. Presidente de Portugal. É um vídeo recente. Então, você imagina, quando o ímpio governa, o povo geme. Nós temos visto isso, temos experimentado isso, e o mais impressionante é que o povo não acorda. O povo não acorda, prefere viver de migalhas. Aí eu tenho filho, aí beleza, é tanto por filho que o governo paga. Aí se é mãe solteira é mais tanto, e tem o benefício, e tem o vale gás, e tem o vale luz, e paga também para poder fazer o segundo grau. Eu lembro que o Elon Musk falou, e ele difunde essa ideia, ele espalha essa ideia, e ele falou que vai chegar um tempo e que vai ser necessário ter uma cota única de sobrevivência para cada habitante dessa terra. Um valor dado por um governo para que cada um tenha o mínimo para a sua subsistência. Ai, que maravilha, né? Pois é. Mas isso remete à agenda global. Isso remete a agendas criadas por eles. Isso remete a controle populacional. Isso remete a um governo único, uma moeda única, um só no comando. E a Bíblia já alerta sobre isso há mais de 2024 anos atrás. Então, o povo precisa acordar. As crianças hoje não estão sabendo nada. Ai, mas, nossa, são muito inteligentes, sabem mexer no celular. Grande porcaria. Grande porcaria. Tem vídeo aqui no meu canal, né?
do meu filho falando, mandando mensagem e coisas que ele faz sozinho, só que sozinho, não sem monitoramento. E não é acessar a internet, não. Só que hoje o celular está criando as crianças. O celular está educando as crianças. Só que pensa bem, você vai deixar um tipo de babá educar o seu filho com videozinhos de homens dançando, de mulheres dançando de uma forma bem sensual e chamativa? É esse tipo de ensinamento, é esse tipo de babá que você paga, e você paga caro. Pode ter certeza que você vai pagar caro e já paga caro por causa disso. Para você ter alguém assim ensinando, doutrinando seu filho e a sua filha. Então, acho que já passou da hora. Ô povo brasileiro, por favor, meu povo, minha pova, vamos acordar. Estão sendo emborrecidos de propósito. Estão sendo programados para um final, sabe, um gran finale. Estão sendo programados para um gran finale. Aí você pode pensar, e talvez se ofender com algum tipo de coisa que eu fale. Ah, não, na minha casa... Não, mas eu já conversei com várias pessoas, e aí, como forma de defesa, elas falam assim, ó, não, mas lá em casa eu só deixo ver desenho. E outra coisa, tem um aplicativo que eu monitoro tudo o que ele vê, eu vejo, mesmo no trabalho. Tudo o que ele faz no celular, eu sei que ele está fazendo. Tem certeza? Eu nem vou dizer bobinho esse menino, bobinha essa menina, porque tá sendo burra, tá sendo burro. Aqui eu tenho 7 anos, tenho 15 anos e 17 anos. Nenhum dos três tem autorização para ficar usando internet. Não tem. Ah, mas isso é ditadura. Fascista, fora, recua, recua, fascista, recua, fascista, recua, recua, fascista. Vai te lascar. Vão pro quinto dos infernos. Vão pro quinto dos infernos. Se na sua casa a coisa corre frouxa, espera só para ver o resultado dessa porcaria de ensinamento que você deixa os celulares e a internet fazerem com seus filhos. Aqui, não. Na minha casa, não. Os meus filhos, não. Eu acho que a minha cabeça, ela é bem grandinha, sabe? Aqui, ó. A minha mão é grande, minha mão é bem grande. A minha cabeça é bem grandinha para eu deixar, desculpa a expressão, tá? Para os mais conservadores, uma bosta dessa. Para eu deixar uma bosta dessa, um lixo desse, influenciar a minha casa, seria assim um desserviço à minha mãe lá atrás, que não sabia ler nem escrever, mas no entanto me formou com todo o esforço que ela teve. Olha só que interessante. A minha mãe, na inocência dela, ela perguntou assim para mim uma vez, falou assim: meu filho, o que você quer ser? Antes de eu falar isso, ela sempre, da casa dos patrões dela, ela trazia roupas que eles não queriam mais, lavava e cansei de usar a roupa dos outros. Sei, e não me envergonho disso. E glória a Deus por isso. Isso me formou, isso fez com que eu fosse quem eu sou hoje e conseguisse ensinar para meus filhos esses valores e formar quem eles são hoje. São pessoas totalmente diferentes do mundo aí fora. E a minha mãe, sabe o que? Eu não sei quem é que vai se lembrar disso aí. Ela trazia aqueles fascículos, né, de jornal,
até formar uma enciclopédia. E ela chegava ao ponto de até formar uma enciclopédia e comprar aquela capa dura, que geralmente vinha lá pelas as últimas fases que você, né, comprava o jornal, tinha que comprar o jornal e tal. E ela trazia não só o jornal para eu ler as notícias, olha só, e ela não sabia ler. E ela trazia um monte de jornal. E o jornal ajudava de duas formas, tá? Eu tanto lia os jornais, que hoje não existe mais esse hábito, não existe mais hábito de ler o jornal. As pessoas olham figuras. Você entendeu por que os aplicativos agora ganharam a mente das pessoas em massa? Quem quer ler mais porcaria nenhuma? Inclusive, na minha época, a gente ia lá pra fora no bairro e tinha uma banca de jornal lá fora. Eu lembro da moça que ficava lá, acho que era Cleia ou Cicleia. E era interessante que tinha um costume aqui no bairro, né? Eu era um desses. A gente ia lá pra fora e ela era vê como é que as coisas eram diferentes antigamente, né? A gente ia lá pra fora, dava bom dia e tal, sentava lá. Algumas pessoas, não era só eu não. Chegava lá, ela deixava um jornal ali reservado para quem quisesse pegar o jornal, ler, deixar direitinho arrumado, né? Que era jornal de venda. E depois colocar de novo lá, era tipo uma espécie de um banner, né? De um envelope grande, transparente, de plástico que ficava ali, com os jornais expostos ali. E a gente tinha esse costume, lia todas as notícias sobre esporte e tal. E assim que se ficava sabendo das coisas, né? A gente lia as notícias, as informações. Pelo sim, pelo não, mesmo que fosse uma coisa também manipulada, você aprendia a ler corretamente, você sabia identificar palavras erradas, você tinha uma evolução. Hoje não. As pessoas olham figuras e vídeos curtos, e se o vídeo tiver 1 minuto já é cansativo. Tanto é que tem a técnica, né? E o gap e assim, o recurso do arrasta para cima. Se você for investigar aí, você vai ver que o criador dessa ferramenta, que é arrastar para cima, ou seja, rolagem infinita, do Google, esse cara, ele trabalhava no Google, ele disse que é como se ele tivesse criado um monstro, porque as pessoas precisam de dopamina e elas ficam sempre tentando buscar o prazer da próxima imagem, e aquilo não para, e aquilo não tem um fim, e elas estão sempre tentando se alegrar de alguma forma, e rola para cima, e a tela infinita vai te proporcionando isso de uma maneira que faz a pessoa viver uma vida irreal, onde ela tem ali uma satisfação, um tipo de satisfação ao alcance da sua mão, ou de um rolar de dedos, que nada tem a ver com a vida real. Inclusive, eu aprendi um tempo atrás que eles criam avatares. Isso, avatares. Lembra aquele filme Avatar? Onde o camarada, ele era deficiente, né? Não sei se ele não tinha as pernas, ou tinha perna, mas não andava. E ele entrava no mundo ali, né? Onde naquele mundo ele era um ser mais poderoso, maior e tal, do que quem ele era na vida real. E é assim, os avatares têm sido criados. Esse tanto de informação que você e eu jogamos durante anos, você entende por que eu não tenho Facebook? Porque eu percebi isso. E Deus me pediu meu Facebook e eu deletei o meu Facebook, perdendo um monte de informações. Só que eu já tinha colocado para dentro do Facebook quando meu filho nasceu, quando meu filho ficou doente, e que não sei o que, o aniversário, e o dia que eu fui em tal lugar, e não sei o que. Ah, mas você não faz isso hoje na internet? Depende. Eu permito que saibam e que vejam aquilo que eu quero que vejam. As pessoas foram criadas, estão sendo doutrinadas ao longo dos anos a jogar para dentro da internet até os seus pensamentos. Bom, vemos aí hoje o Neuralink, controle da mente através de um chip implantado
no cérebro humano. E aí, né, montado esse raciocínio, espero que tenha sido dado o recado. Voltando para a parte da minha mãe, a inocência dela, né? Ela dizendo, o que você quer ser? E eu achei interessante aquela pergunta, né? Porque eu era novo e na inocência dela, vamos supor que eu escolhesse ser um médico. Por causa dos relacionamentos, ela não teria com certeza dinheiro para pagar uma faculdade de medicina para mim. Mas por causa dos contatos, da boa reputação dela, da boa índole e de anos de trabalho com pessoas de referência na sociedade, a minha mãe já chegou a trabalhar por diretor de esportes da Globo, por prefeito Carlos Lacerda. Então, era uma pessoa muito benquista por seus patrões. Uma pessoa de referência no que ela fazia. E isso valia mais do que dinheiro. Isso valia mais do que saber ler. E aí ela perguntou para mim, o que você quer ser? E eu achei interessante, tinha um cara, né, que eu olhava para ele assim, chegando às vezes, e entenda que era uma época totalmente diferente, ele chegava com uniforme, ele era vigilante, mas eu, na minha cabeça, eu pensava que ele era um policial, alguma coisa assim. Então eu vi aquele camarada do bairro, desse nosso bairro aqui, chegando uniformizado em casa. E aí eu respondi para ela, eu quero ser vigilante. Tá. Ela falou o quê? Vê quanto que é um negócio desse, que eu pago o custo para você. E foi isso que ela fez. Ela pagou um curso de vigilância para mim. Aí na época foi muito legal. Foi na Fortress, na Penha, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né? Eu moro aqui no município de Duque de Caxias. E a Fortress era uma academia de formação de vigilantes que acho que não existe mais. Ela é da mesma época da Pires, a Prosegur ainda existe, né? E um detalhe, eu ia daqui de bicicleta lá para o Rio, na Fortress, na Penha. Vê a diferença dos jovens de hoje. Vê a diferença dos jovens de hoje. Bem diferente. Então, assim, a minha mãe perguntou o que eu queria ser. Eu falei, vigilante. Ela, tá, vê quanto que é um negócio desse, vê o valor que eu pago. E ela pagou o curso de vigilante. Eu fiz o curso de vigilante. E eu me formei no curso de vigilante. E logo em seguida eu já saí para trabalhar de quê? Trabalhar de quê? Vigilante, segurança. Fiquei anos e Deus, pela misericórdia dele, ainda me permitiu trabalhar a ponto de ajudar a minha casa, ajudar a minha mãe, principalmente na época em que ela ficou doente, né? Antes um pouco do Senhor a recolher. E eu lembro que eu orava, eu falava com Deus, Senhor, permita que eu consiga, né, ajudar minha mãe, sei lá, pagar um aluguel, pagar uma conta de luz, alguma coisa assim. E eu lembro que nos dias, né, que antecederam a partida dela, eu, por causa do investimento que ela fez, sem saber ler, escrever, mal sabia escrever o seu nome, por causa do investimento que ela fez, eu consegui ter condições de ajudá-la no seu leito, ajudar a nossa casa. Então, hoje é totalmente diferente. Crianças, jovens e até adultos passam a noite jogando videogame e recebem para estudar. Participam de uma escola que os está emborrecendo. E no contexto geral, tá? Particular, pública, está acontecendo exatamente isso. E aí o que acontece? Qual o futuro que nós temos pela frente? Qual o futuro? Como é que vai ser o futuro desse Brasil? Como é que vai ser o futuro desse povo? É um povo que tem know-how para reivindicar alguma coisa? É um povo que o político vai respeitar? É um povo que o político respeita ou é um povo que o político enrola? Eles dão risada. No particular,
eles dão risada. Eu lembro que um dos debates da Band, né, há anos atrás, numa outra eleição, um candidato falou abertamente em rede nacional e mundial, porque aquilo estava sendo transmitido para o mundo. Ele disse abertamente assim, ó, todos nós, e aí no debate era todo mundo, um contra o outro, né? Um candidato contra o outro, e disputando a presidência do nosso país. A presidência do nosso país. E aí, o que aconteceu? Ele chegou a dizer lá na frente das câmeras da TV. Todos nós sabemos aqui que no final dessa eleição nós vamos nos reunir nos porões da Alvorada ou do Alvorada e fatiar os estados entre nós. Você quer coisa mais clara do que essa daí? Aí você acha que é você quem decide alguma porcaria nas urnas? Acorda. Você acha que é você quem... Aí você acha que esse povo que tá aí consegue decidir alguma coisa? Consegue direcionar alguma coisa nas suas próprias vidas? Será? Ou é uma massa de manobra conduzida ao bel prazer de quem os está pagando? E barato. Pagando barato. O povo se vende fácil. Eu vou terminar aqui com uma frase muito conhecida. Lidar com o povo é fácil. O povo pede pouco. O povo se contenta com pouco. Você dá só um pouco pro povo, eles já ficam felizes. Eu encerro esse vídeo por aqui.